E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e anciãos e o povo formavam juntamente um conselho contra Jesus, para o matarem. E mantendo ele ali, o levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata dos príncipes dos sacerdotes aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles porém disseram: o que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito mantê-las no cofre das ofertas, porque são de preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas um campo de um oleiro para sepultarem os estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje, campo de sangue. Então se realizou o que foi profetizado pelo profeta Jeremias: tomaram as 30 moedas de prata pelo preço que foi avaliado, e ali foi dada aos filhos de Israel em avaliação, e deram as moedas de prata ao campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Só até aqui. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero estar orando por você. Meu Deus, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor já fez nesta noite, por tudo aquilo que o Senhor vai continuar fazendo, Pai. Eu sei que as vidas não vieram aqui em primeiro lugar por mim, Pai. Eu sei que elas não vieram por causa de Camila, dos pastores, do Jonathan. Isso não tem a ver com quem toca, com quem prega. Isso não tem a ver, Senhor, com o nosso lindo corpo diaconal, ou pessoas que diretamente ou indiretamente estão na igreja funcionando. Tudo tem a ver com a Tua presença, Pai. Em uma noite chuvosa, pessoas poderiam estar em casa, mas elas decidiram, elas escolheram estar aqui na Tua presença, Pai, ouvindo a Tua voz, recebendo do Senhor a Tua palavra. E a minha oração nesta noite é: vai com profundidade, Senhor, nos corações, nas vidas, que eu possa diminuir para que o Senhor cresça, que eu possa apontar para o Senhor como João Batista apontou, e que o Senhor seja glorificado nessa noite. A minha oração, Pai, é que a Tua glória venha intensamente, em nome de Jesus, amém. Se você crê que o Senhor está nesse lugar, aplauda a Jesus mais uma vez lindamente. Elinho, te amo demais. Você é cheiroso e é limpo por dentro e por fora. Profetizar comigo, meus lindos. Eu quero falar nesta noite sobre o preço da precipitação. Mas por incrível que pareça, ao lermos um texto aqui que fala sobre Judas, você pode pensar que eu vou trazer aqui um vilão à tona, ou que eu vou falar sobre traição. Mas esse não é o tema central da mensagem de hoje. Nem a precipitação em trair, porque foi um grande erro e uma grande falha. Mas antes de entrar no contexto bíblico, eu quero começar dizendo a você que todos nós, como seres humanos, sem exceção de ninguém, temos as nossas falhas e os nossos defeitos. Às vezes as pessoas qualificam, o mundo começou a qualificar: isso aqui é mais errado do que isso. Na verdade, para Deus não tem pecadinho nem pecadão. O que diferencia é o preço que nós pagamos. Porque toda semente plantada, quer seja ela boa ou ruim, ela vai trazer um fruto colhido. Então se você planta algo negativo, você vai colher. Mesmo que você seja perdoado e não colha durante uma vida, mas você vai colher. Quando você também planta algo positivo, algo bíblico, você também colhe os frutos da boa semeadura que você fez. Mas todos nós, como seres humanos, temos limitações e temos espinhos na carne. Eu estava dizendo a uma pessoa que você decide quem você quer ser. Deus já decidiu quem somos, nos dando acesso a sermos filhos e a sermos, além de filhos, também herdeiros e co-herdeiros. Só que muitas vezes nós nos colocamos em uma posição
de autodegradação que nós mesmos nos rebaixamos, porque temos uma imagem acerca de quem somos deformada. As pessoas, elas podem enxergar a coisa mais maravilhosa em você. Se você é uma pessoa cheia de complexos e de enfermidades interiores, por mais que alguém enfatize os seus lados positivos e abençoadores, você sempre vai fortalecer em você o que aconteceu de negativo, e você vai se autodepreciar por causa disso. Você vai se culpar, você vai muitas vezes se autocondenar. E Satanás, como ele é acusador e condenador, ele veio para roubar, matar e destruir. Então ele, se agradando dessa atitude sua, ele vai fortalecer em você essa identidade deformada. Mas por que eu falo que você é o que você quer ser? Porque uma pessoa, ela pode decidir, mesmo sendo uma pessoa falha, mesmo sendo uma pessoa com limitações e fraquezas, ela pode decidir ter o coração ensinável. Ela pode decidir temer ao Senhor. E é por isso que você está aqui nesta noite. Porque você entende que do mesmo jeito que você come, que você se veste, que você tem suas atividades, que você trabalha, você precisa, para sobreviver ao mundo, também alimentar a sua vida espiritual e a sua vida emocional. Então, se nós estamos aqui nesta noite, é porque nós temos um coração ensinável, para ouvirmos a voz de Deus e atentarmos para aquilo que Ele tem para cada um de nós. Então decidimos, mesmo seres humanos enfermos e doentes, porque Jesus, ele disse que não veio para os sãos, os curados, porque eles não precisam de médicos. Ele veio para os doentes. Mesmo enfermos e doentes, estamos dentro de um hospital que se chama igreja, onde o cabeça da igreja, que é Cristo, nos cura por meio da sua palavra. Então você decidiu ser alguém que escolheu seguir a Jesus com todos os carrapichos, com todas as limitações. Mas já tem pessoas que não. Elas creem em Deus, elas acreditam na palavra, mas elas querem seguir os seus próprios caminhos. São aquelas pessoas inflexíveis, elas estão certas em tudo. Não existe erro nelas. Existe, mas elas têm dificuldade em reconhecer os seus erros. E eu não estou falando que elas precisam reconhecer verbalizando. Cada um tem a sua linguagem de arrependimento e amor. É muito melhor que você prove o seu arrependimento e o seu amor com atitudes do que com palavras. Eu tenho na minha característica fazer os dois. Eu expresso meu amor, eu mando o coração, mas é a minha linguagem de amor, não é obrigado a ser a sua. E você tem que ser respeitado nisso. Mas cada pessoa tem a sua linguagem de arrependimento, de amor. Mas já tem pessoas que decidem estar dentro da posição de orgulho, dentro da posição de inflexibilidade. É quando a Bíblia fala sobre o joio e o trigo. Qual que é a diferença que o Senhor vai separar? É que o trigo, ele se inclina, mas o joio, ele é extremamente firme e ele não se inclina. A grande diferença não é a aparência, eles são iguais, são semelhantes. A diferença está apenas na flexibilidade. Então é muito difícil você apontar, e nem deve, porque não estamos aqui para julgarmos, nem sermos juízes de ninguém. Mas quem vai separar naquele grande dia o joio do trigo é o Senhor. Mas se existe uma coisa que marca quem é trigo, é a flexibilidade. É a facilidade de ir para a cruz, de você dizer: eu sou um ser humano. Eu sou um ser humano, eu, pastor André, que tem falhas e defeitos. E até Jesus voltar, eu estou crucificando a minha carne, eu estou orando ao Senhor para ser melhor, como pai, como marido, como pastor, como filho, como amigo. A minha esposa acabou de fazer uma cirurgia na boca, uma situação que já vem incomodando, e hoje ela disse: amor, eu vou pedir isso e aquilo. Eu falei: não, quem vai ser seu cozinheiro sou eu.
só saí de casa, mas que privilégio. Isso foi tão maravilhoso para mim, quando eu deixei a papinha dela, quando eu deixei a comidinha dela pronta, porque ela não está podendo mastigar. Isso para mim, isso me realizou. Poder agradar minha esposa, poder fazer isso para ela, enquanto ela não está podendo vir para a igreja, nem praticar algumas atividades. Ela vai trabalhar, mas ela vai com medicação, com algumas restrições, sem poder pegar em peso. Então eu tomei a decisão, eu disse: amor, não, você não vai pegar de fora não, você vai comer agora do Masterchef André Gomes. E ela disse: a sua papa é a melhor, meu filho. Aí pronto, aí eu agora, sabe, fazer papa para vocês também aqui na igreja. Pode comprar um material que no final a gente vai distribuir uma papinha que eu me garanto. Misericórdia de Jesus. Então de repente você decide ser um bom marido, você decide ser um bom filho, você decide ser um bom pastor. E eu quero dizer uma coisa para vocês hoje. Ter a característica de querer ter cheiro de ovelha não é porque os meus líderes anteriores necessariamente eles eram assim. É porque eu entendo que o ser humano, para poder ele se identificar conosco, nós temos que ser como Jesus. Ele veio, ele se identificou, ele comeu, ele agiu como homem. Ele só não pecou, mas ele foi tentado em tudo. Ele comeu como homem, dormiu como homem, chorou como homem, sentiu como homem. Ele era teologicamente 100% homem e 100% Deus. Então se um líder não quer ter empatia, não quer estar perto das pessoas para ouvir os problemas, e não apenas ouvir, mas tomar um café, fazê-las rir, abraçar, amar, essa pessoa vai ser qualquer outra coisa. Vai chupar laranja azeda, mas para ser líder você não serve. Pode até ser um pregador, um bom orador, mas para liderar eu tenho que ser o primeiro a dar exemplo. E pastorear fala de apacentamento. Por que toda essa história? Porque existem escolhas na vida que nós fazemos. E eu falo hoje para a nossa liderança. Eu não tive alguns privilégios que eles hoje podem ter, da gente sentar, da gente conversar, de passar para eles algumas ferramentas, de coisas que eu tive que aprender ao longo da vida. Não porque fui ensinado por pessoas, aprendi também com pessoas, mas não que eu tive aquele mentor que sentasse comigo e me ensinasse com uma característica paterna como as coisas deveriam acontecer. Me converti adolescente, uma vida toda dedicada a Cristo, ao Evangelho. Então hoje eu decidi ser diferente. Você pode passar pela amargura sem perder a doçura. Então as nossas escolhas de identidade, elas definem quem nós somos. Por que o pastor está dizendo isso? Sobre escolha, sobre identidade. Porque como você se enxerga nem sempre é o que você é. Diga para o seu irmão: como você se enxerga nem sempre é o que você é. Mas se você decidir, fala para o seu irmão, se você decidir se enxergar como a Bíblia te mostra, você tem um espelho na sua frente que é a palavra. E fala para o seu irmão, diga: você vai se enxergar da maneira correta. Para que cheguemos onde Deus quer, vamos entender sobre a história de Judas. Iscariotes não é um sobrenome, viu irmãos? Judas Iscariotes não é um sobrenome, é um apelido dado à característica do caráter de Judas. Iscariotes quer dizer trapaceiro. Ok? Então Judas Iscariotes é sobrenome? É não. Judas é nome próprio, substantivo. Mas Iscariotes é um nome dado, um apelido à pessoa que tinha aquela característica. Aquele que era primo do Senhor Jesus era Judas Tadeu. Só que é interessante que Jesus, ele escolheu 12 apóstolos. E Jesus, ele não estava enganado na sua escolha. Quando Jeremias, ele falou sobre a traição de Judas, do seu enforcamento, do sangue inocente que seria derramado, do campo de oleiro que seria comprado, ele profetizou porque Deus o revelou. Mas existe uma diferença do profetizar, do que vai acontecer, e existe uma diferença do profetizar sobre algo que Deus determina.
Se existe uma profecia que falava que Judas iria trair o Senhor e que ele depois se mataria, se eu disser que Deus determinou que isso acontecesse, eu estou ferindo o caráter de Deus, de santidade. Deus é um Deus traidor? Sim ou não? Deus, ele é conivente ou ele aprova o suicídio? Não. Então, se eu chego para uma pessoa e Deus me usa para trazer uma revelação, isso vai acontecer, você vai cair, e caindo você vai pagar um alto preço. O que é isso? Uma revelação de Deus para trazer um alerta. Mas é Deus que quer que aquela queda aconteça? É Deus que quer que alguém caia em pecado? Não. Porque a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. A Bíblia diz lá em Tiago que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, que não muda e não tem sombra de variação. Eu não posso imputar um erro meu à vontade de Deus. Agora, se Deus permitiu e transformou a maldição em bênção, por ser um Deus perdoador, por ser um Deus que restaura, que gera recomeços, é outra coisa. Mas essa história do camarada pintar e bordar, fazer besteira, machucar todo mundo, você já ouviu assim? Alguém te machucou, te amassou, aí a pessoa chega para você e diz: é Deus te treinando. Não é Deus treinando não. É fulano que foi usado por Satanás, pelo cão, pelo diabo. Aí Deus, como te ama, não vai deixar que você morra. Aí Ele vai transformar a maldição em bênção e vai te amadurecer. Mas não venha com essa história de que o camarada te humilhou, te massacrou, agiu pela carne. É Deus que está trabalhando em você. Não, Deus vai trabalhar, Deus vai gerar resistência. Mas não impute a Deus uma responsabilidade que fere o caráter dele. Vamos acabar com isso. Do camarada tá na dor, aí é Deus te colocando na prova, é Deus fazendo isso. Deus prova o caráter do homem e Ele sabe como provar, mas Ele não prova em nada que contraria a sua palavra. Isso é heresia. Isso é história ou conversa de gente que quer tirar a responsabilidade de si mesmo para poder culpar ou responsabilizar Deus pela besteira que a pessoa fez. Agora, que a gente amadurece em meio ao sofrimento, amadurece, porque Deus é tão bom, tão misericordioso, que Ele nos dá a oportunidade de perdoar, Ele nos dá a oportunidade de amarmos mais ainda, Ele nos dá a oportunidade de crescermos, de não errarmos nas mesmas áreas que erramos antes. Você está entendendo? Então Judas foi chamado, não houve um equívoco. Judas Iscariotes não era o nome inicial dele, era apenas Judas o discípulo. Iscariotes foi dado no fechamento do cânon bíblico pelos pais da igreja, Irineu de Antioquia, no século que a Bíblia foi fechada no Apocalipse, no primeiro século. Porque de fato isso era para diferenciar o Judas discípulo traidor dos demais Judas, porque tinha Judas de Damasco, Judas Tadeu, que era primo do Senhor Jesus. Então, para diferenciar o traidor, o trapaceiro, aí foi dado esse apelido após o nome Judas. Se tem muitos Andrés, se tem muitos Cledsons, que eu só conheço você, eu tenho que chamar pelo sobrenome, para que a pessoa entenda que é ela. Então Jesus não se enganou na sua escolha, e Jesus confia a Judas, discípulo, uma das maiores responsabilidades do ministério do Senhor Jesus, a tesouraria. Historicamente, possivelmente, ele já trabalhou na área financeira, na alfândega. E Jesus, sabendo dessa experiência, porque muitos davam, muitos presenteavam, muitos abençoavam o ministério do Senhor Jesus, e Judas tinha a sua bolsa com as suas moedas. Jesus não chamou um ladrão, mas ele se tornou ladrão. E mesmo que ele tivesse falhas e pecados, Jesus não teria
a capacidade, como sendo também 100% homem e 100% Deus. Preste atenção, porque isso aqui é Bíblia pura, é teologia também, é palavra, é aula para você. Jesus, na sua essência, não teria a capacidade de entregar nas mãos de uma pessoa algo que ele sabia que seria extremamente nocivo para ela. Se ele chamasse já um ladrão, entregasse a tesouraria a um ladrão, por que Jesus não faria isso? Porque a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, quem tenta é o diabo, e Deus nos dá a capacidade. Você está entendendo? Então as tentações não vêm de Deus. A Bíblia diz lá em Coríntios que Deus é fiel para não permitir, porque Ele põe um bloqueio, que sejamos tentados além das nossas forças. Mas Ele é fiel para nos capacitar e promover o escape. Deus nem é tentado nem tenta ninguém. Isso é a teologia do caráter de Deus. Isso é Bíblia pura. Então Jesus não colocou a tesouraria nas mãos de um ladrão. Ele colocou a tesouraria nas mãos de alguém que ele confiava, mesmo sabendo que era homem, e que ele chamou para ser um discípulo. A queda no meio do caminho e na jornada é outra coisa, mas inicialmente não quer dizer que isso aconteceu. Mas por que Judas, ele já passou a ser ladrão e Jesus não tirou esse ofício dele? Porque a Bíblia diz que quando ele fala sobre a mulher que se derramou nos pés do Senhor e derramou um unguento de nardo puro, e ele dizendo que era melhor que ela desse aos pobres, e a Bíblia diz que ele não falava isso porque ele tinha compaixão dos pobres, mas porque ele era ladrão, e ele já tirava da bolsa daqueles que abençoavam o ministério do Senhor Jesus. Por que o Senhor permitiu que ele continuasse? Não temos em si uma explicação bíblica clara. Por que o Senhor permitiu que Judas continuasse na tesouraria, mesmo sendo ladrão? Porque eu quero dizer para você que a identidade inicial de Judas como discípulo, ela não foi descaracterizada por causa do seu erro. Até o fim, o Senhor ainda acredita em você. Fala para o seu irmão: até o fim, o Senhor, Ele ainda acredita em você. Então ele roubava, e de repente, tendo essa tendência, chegam os sacerdotes, chegam os príncipes, anciãos, todo mundo pressionando o judaísmo, com inveja do Senhor, porque o cristianismo estava crescendo, pessoas eram curadas, libertas, de todas as partes. Jesus tinha a sua habitação em Cafarnaum. Você vê exatamente, mesmo tendo casa, o Senhor percorrendo os lugares, as cidades. E você vê o Senhor realizando coisas extraordinárias. E além do extraordinário que Ele realizava, Ele ensinava as multidões, Ele discipulava as multidões. Ele começa o seu ministério, não é em primeiro lugar curando. Ele começa lá em Mateus falando sobre as bem-aventuranças. A primeira paixão das pessoas por Jesus foi relacionada à sua sabedoria, ao seu entendimento, às palavras que Ele falava. Por isso que Pedro disse ao Senhor, ali em João: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Porque a primeira paixão foi pelas palavras do Senhor Jesus. Ele era a própria palavra. A Bíblia diz em João que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus, cheio de graça e de verdade. Então Judas foi chamado, mas o Senhor não desistiu dele. O ministério do Senhor crescendo, o judaísmo perdendo, achando que Jesus era uma farsa, com inveja dele, tentando matar, entregando às autoridades. Pôncio Pilatos, agora governador da vez. Então de repente vem os sacerdotes, sabendo dessa fraqueza. Como é que sabia? Quem era o tesoureiro da equipe?
Judas, diga assim comigo, Judas, a princípio, ofereceram moedas, porque possivelmente identificavam, ele cuida do dinheiro, então ele gosta de dinheiro. Não tinham a certeza, depois é que a Bíblia fala sobre isso, se ele era ladrão ou não, mas já viam nele uma inclinação, algo ele deixou como rastro, que levou os sacerdotes, anciãos e príncipes a perceberem essa debilidade. E de repente chegam até Judas e oferecem 30 moedas de prata. Isso pode parecer pouco. Tem gente que canta na música, sabe, apenas 30 moedas de prata, mas para ele, na época, daria para ele comprar uma casa, uma herdade, um campo. Era muito para aquele homem. E como ele já tinha essa inclinação, o pedido foi, nos entregue Jesus, e você será compensado. E é quando Jesus está saindo do Getsemane, e Judas ali apresenta quem é o Senhor através de um beijo, e entrega ao Senhor. Só que vindo aqui para o texto bíblico, e o tema da nossa ministração foi o que eu falei aqui a princípio. Diga assim para o seu irmão, não se precipite, para que você não pague um alto preço, o preço de uma precipitação. E de repente vem Judas, quando ele vê que o Senhor é preso, quando ele vê que estão batendo no Senhor, que ele vai ser crucificado, cai nele o arrependimento. Eu estou falando de arrependimento, está escrito arrependimento, no original tem também arrependimento. Deus perdoa o coração arrependido, sim ou não? Pergunta para o seu irmão, sim ou não? Arrependido, caiu as escamas dos olhos. O que foi que eu fiz? Conjecturando, eu traí sangue inocente, eu traí aquele que acreditou em mim, eu traí aquele que quando eu não era nada, ele olhou para mim, e ele não apenas me chamou para ser discípulo, ele me chamou para cuidar da tesouraria, mas não era cuidar da tesouraria apenas, era com as moedas que nós comprávamos pães, eram com as moedas que nós nos alimentávamos, que tínhamos as nossas vestes. E esse homem me confiou tantas coisas, ele acreditou em mim. Eu fico imaginando, isso é imaginação nas memórias. Ele sabia já da minha debilidade, de quem eu era. Ele falou sobre isso na última ceia, mas ele lavou os meus pés. Ele também me tratou com carinho. Ele se fez menor de todos quando eu não merecia. Ele me defendeu. Ele não deixou de colocar o pão na minha boca. Ele não me expulsou da casa. Eu estava com ele em todo o tempo, vendo o que ele fazia. Eu sabia quem ele era. E eu traí esse homem. Eu entreguei ele. Eu quero voltar, como se fosse um filho pródigo. Eu quero voltar, entregar as moedas. Em outras palavras, eu quero reconstruir a minha história. Eu quero tentar fazer algo para que soltem ele. Não vou fazer de Judas. Pastor Glécio disse que eu inverto, mas eu inverto mesmo. Você conheceu Judas como traidor? E se eu disser para você que ele também foi o homem que tentou, ele não poderia fazer isso, porque Jesus tinha que morrer. Jesus tinha que morrer. Biblicamente, Jesus tinha que morrer como cordeiro sacrificado para que eu e você tivéssemos vida e salvação. Ele tinha que morrer. Isso aqui é princípio bíblico. Mas humanamente, ele foi o homem que tentou tirar Jesus do sofrimento. As suas motivações, humanamente se falando, a partir do momento que houve arrependimento, não eram negativas. Muito embora o Senhor ia para a cruz de todo jeito, mas ele se arrependeu e ele vai lá. Na hora que ele diz, eu traí sangue inocente, as pessoas ali no Sinédrio desprezam o que ele fala.
E na hora que desprezam, ele chega à conclusão: não vão soltá-lo mesmo. Mas isso aqui para mim não é importante. Eu não quero essas moedas. Elas não servem para mim. Elas não são maior do que o tesouro que eu tive a oportunidade de conhecer, que foi Jesus. E ele joga as moedas no pátio. E a Bíblia diz que, precipitando-se, ele foi se enforcar. Sabe qual foi a maior traição de Judas? Não foi a que ele cometeu com Jesus. Foi ter traído a si mesmo, desconhecendo ele mesmo. Você sabia que você trai a você mesmo quando você fortalece a identidade que Satanás quer que você tenha ao seu respeito? Você está traindo a você mesmo, porque você não é o verme que Satanás diz que você é. Você não anda por cauda, você é cabeça. Você não está por baixo, você está por cima. Ele não está, o Senhor não está querendo que você se ache. É o que pastor Gledson colocou aqui: somos fracos, somos, mas o poder de Deus habita em nossas fraquezas e limitações, e pela sua graça nós somos salvos e também somos perdoados. Isso não é para darmos evasão ao pecado, mas isso é para entendermos que andar com Deus, viver com Deus, é viver um recomeço a cada dia. É entender que sempre vai existir uma porta aberta, sempre vai existir um novo tempo, sempre vai existir uma maneira onde Deus vai prover o que eu preciso. Se você crê que é assim, aplauda lindamente ao Rei da Glória. Aleluia. Então, de repente, Judas, ele se precipita e ele vai se enforcar. Como não me precipitar? Primeiro princípio: não tente corrigir um erro com o outro. Não tente desfazer uma mentira com outra mentira. Não piore o processo. Se já mentiu, crucifique. Se já errou, Deus é perdoador. Não justifique o seu pecado. Sabe por que casamentos terminam? Sabe por que relacionamentos acabam? Sabe por que amizades são desfeitas? Porque fica o orgulho das pessoas quererem se justificar em cima dos erros, onde não tem justificativa. Errou e pronto, me perdoe, eu não vou mais fazer, eu vou buscar ser diferente. Mas você fica: eu me atrasei, um exemplo, eu me atrasei porque eu estava com dor de cabeça, porque minha moto. Não, você se atrasou, vamos falar a verdade. Não precisa nem se justificar, mas também não minta. Você se atrasou porque ficou lá assistindo, ficou mexendo nas redes sociais, e quando deu 5 minutos para o seu compromisso, você correu para tomar um banho. Então, quando somos verdadeiros, Deus, ele respalda a nossa verdade. Você não tem que dar satisfação a todo mundo, mas não minta. Não fale daquilo que não ouve. Eu não estou vindo para a igreja porque choveu, porque fez isso, fez aquilo. É como o pastor Gledson disse: chove e a gente vai para a academia, chove e a gente vai trabalhar, chove e nós não deixamos os nossos compromissos, chove e a gente come, a gente dorme, a gente acorda. É ou não é? Então não existe desculpa. Não tem. Ah, porque meu filho nasceu, minhas filhas nasceram também. Era uma correndo no meio da igreja, a outra sendo amamentada, e minha esposa lá. Estão hoje na casa do Senhor. Você pediu tanto a Deus uma família, depois parece que porque o Senhor deu uma família, não posso mais ir porque meu filho isso. Não. Você tem que motivar a sua família a estar no centro da vontade de Deus. O maior legado que você vai deixar para quem você ama, para os seus amigos, não é tirar no dia de culto ele da igreja, é motivá-lo a vir. Mas eu estou cheio de carrapichos, de defeitos. Mas vamos, não queira consertar um erro com outro erro. Cuidado nas suas escolhas. Não queira arrumar. Com o diabo não tem brincadeira. Ele quer massacrar, ele quer
quer destruir. E a Bíblia diz que um abismo puxa outro abismo, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Mas para isto, João disse, se manifestou. A palavra manifestar vem do original. Para isso explodiu, para isso veio à tona, para isso veio com força o Filho de Deus, para desfazer, destruir as obras de Satanás. A palavra destruição, pegue aí, você vai dar o maior aplauso que você já deu por toda a vida. A Bíblia diz no original, eu vou traduzir o grego aqui para você. O diabo veio para saquear, ele veio para matar, e ele veio para acabar com o homem. Mas para isso se manifestou, veio com tudo o Filho de Deus, para acabar com todo intento e plano de Satanás, para destruir tudo aquilo que ele idealizava contra o homem. Se você crê que é assim, diga aleluia e aplauda Jesus lindamente. Ora, vou nascer e anda lá, manachas. Jesus, como a hora passa, essa mensagem vai dar parte 2. Mas deixa eu correr aqui. Não tente consertar um erro com o outro. Traiu, enganou, vai se enforcar agora. Segundo princípio, não é ninguém que está enforcando os teus sonhos, é você mesmo. Diga para o seu irmão, você mesmo está enforcando os seus sonhos. Quem decidiu desistir foi você. Quem desistiu parar foi você. Quem desistiu de trabalhar na área que você tanto sonhava foi você. Quem desistiu da igreja talvez tenha sido você. O Senhor nunca desistiu. É você que se enforca, porque você não se perdoa, porque você acha que tinha que ser imbatível, e você não é. Isso não é, mais uma vez eu falo, para dar evasão para você pecar. Não, temos que crucificar o nosso eu para seguir a Cristo. Mas entenda que se nos arrependermos, está escrito, Ele é fiel e justo, se confessarmos os nossos pecados, para nos perdoar e para nos purificar e nos lavar de toda injustiça. Se você crê que o sangue de Jesus está nesta noite te lavando, diga aleluia. O que eu vou falar é muito forte. Aponte para o seu irmão e diga, tire a forca do seu pescoço. Diga, tire. Você não acreditava mais que ia ser mãe, que ia ser pai, que ia casar, que ia ser usada por Deus na igreja, que ia prosperar. Mentira do diabo. Tira a forca, joga as moedas, mas tira a forca. Essa forca não é para você. Era uma punição de morte dos judeus, os romanos. Não é para você. Não se precipite. Não se mate. E tem muita gente que está assim, está na igreja, está caminhando, mas como morto, como uma morta, porque você não vê mais expressão de vida. Cadê aquele homem sonhador? Cadê aquela mulher sonhadora? Onde está aquele menino? Onde está aquela menina que sonhava e voava longe? Onde está aquele sorriso que não se refere apenas ao abrir da sua boca, mas a alegria do seu coração? Onde está? Onde está a paixão? Quero falar o profético. Deus está tirando a forca da sua vida nesta noite. Pega na mão do seu irmão e diga, Deus está tirando a forca da sua vida. Se houve arrependimento, humanamente havia para Judas perdão também.
porque Pedro traiu também, ele negou e ele foi perdoado. Era uma profecia, mas é o que eu falo, não era um decreto. Jesus seria condenado e seria crucificado de todo jeito, mas se houve arrependimento, pela Bíblia haveria também perdão para Judas. O pior Judas da história não foi o que traiu Jesus, foi o que traiu a si mesmo e se enforcou. Diga para o seu irmão: não se mate. Último princípio: as moedas foram jogadas, e como os sacerdotes não queriam utilizar para outra coisa, eles compraram um campo de oleiro para servir de cemitério, para sepultar os estrangeiros. O legado que você vai deixar nessa terra não será um legado de morte, mas será um legado de vida. Judas deixou um legado de morte, não só dele mesmo, mas a sua traição. As moedas que serviram para trair Jesus, serviram também para comprar um cemitério. Diga assim comigo, diga: eu sou manancial de vida. A boca do justo é manancial de vida. Eu declaro que por onde você passar, você vai chegar na academia, a vida de Deus vai chegar através de você. Você vai chegar no trabalho. Que mulher alegre é essa? Que homem alegre é esse? É a vida de Deus que manifesta através da sua vida. Eita Deus, meu irmão, você de preto aqui, meu lindo. Hoje é quarta, segunda-feira. Satanás, segunda-feira à tarde, se levantou contra a sua vida. E você recebeu informação que quase acaba com você. Você ficou desorientado, dizendo: Deus, o que é que eu vou fazer? E na terça foi luta também. Na quarta você disse: hoje eu vou para a igreja porque eu quero uma resposta. O Senhor está dizendo: eu estou ainda resolvendo esse conflito até o próximo domingo. Entenda que agora não é mais com a força do seu braço, agora vai ser a minha mão que vai agir, que vai operar. Receba de Deus esta noite. Minha querida irmã, Deus está hoje tocando em uma pessoa da tua família, que é uma mulher que está enferma, e Deus está trazendo cura sobre ela. Deus está visitando ela, e Deus está dizendo: é por amor à sua intercessão e ao seu clamor, porque eu sei que quando os teus sofrem, você sofre também. E é chamada de besta, por quê? Porque muitas vezes nega a si mesmo para poder agradar os outros. Mas é a minha essência na tua vida que te faz ser quem você é. Deus te cura nesta noite. Está sentindo aqui, olha, da cabeça à coluna, essa dor que você sente aqui, essa dor que vem nas costas e no teu aparelho estomacal, o Senhor está cuidando. Você sente também dores nos pés, nas pernas, e você sabe que Deus está falando com você. E você tem buscado tratamentos, mas assim diz o Senhor: o meu sangue corre pela tua corrente sanguínea. Recebe nesta noite. Sabe o que é isso, filha? Isso foi o reflexo das tuas batalhas que afetaram o teu corpo, porque você chorou muito por causa deles, você sofreu demais. Mas assim te digo, hoje eu estou te libertando. Pastora Monásia, vem cá e dá um abraço nela. Eu estou trazendo cura sobre a tua vida. Recebe o meu abraço, diz o Senhor. Se você crê que Deus é o Deus que fala, diga aleluia e aplauda lindamente ao Rei da Glória. Eu vou nascer e anda lá, maná. Você não vai deixar um legado de morte, você vai deixar um legado de vida. Sobre anda lá, maná. Quando eu cheguei aqui, antes de pregar, o Senhor me trouxe uma visão de caveiras sendo levantadas. E eu perguntei ao Espírito Santo: o que é isso? Eu sou um profeta de Deus. Deus sabe o quanto eu levo com seriedade o que Deus me mostra. Deus disse: é o diabo querendo levantar um exército de mortos. Mas diga à minha igreja que eu estou levantando um exército de vida.
E quando o Senhor me dizia isso, os ossos se quebravam das cadeiras, caíam no chão, e eu vi uma multidão coroada com uma coroa real. Oh, aleluia! Com uma espada na mão. A espada era de ouro e resplandecente. O Senhor disse: eu estou levantando uma igreja guerreira que vai guerrear e vai vencer, porque a força da igreja não está no braço da carne, mas está na minha presença que habita nela. Se você crê que é assim, diga aleluia. Olhe para o seu irmão e diga: você não vai se matar. Você está entendendo? Não estou falando de morte física, não. Eu estou falando do que você está fazendo com você mesmo. Você está ouvindo fariseu, você está escutando gente que não teme a Deus, gente que não sabe de onde você vem nem para onde você vai. E Satanás tem bradado mais forte nos teus ouvidos. Mas nessa noite eu repreendo toda voz contrária. Você não vai pagar o preço da precipitação. Se há arrependimento à vida, se há arrependimento a perdão, se há arrependimento a cura e restauração. Se você crê, dá uma rajada de glória, diga aleluia, e aplauda lindamente ao Rei.